Fala galera do nibvideoaulas.blogspot.com.br. Estamos aqui para aula 5 de Vegas. Hoje nós vamos aprender a fazer um efeito bacana, que vocês vão gostar. E ao mesmo tempo vamos aprender a animar tanto o nosso texto como os efeitos. Os conceitos que a gente vai aprender aqui hoje podem ser utilizados em vários aspectos diferentes do Vegas. Mas nós já vamos ter alguma coisa agora para começar a treinar, já começar a avançar. Sair um pouquinho lá daquele básico que a gente estava e avançar um pouco para a parte prática do Vegas mesmo. Beleza? Antes de começarmos, convido vocês a entrar no nosso blog, nibvideoaulas.blogspot.com.br, e nos agraciar com sua visita, porque é importante, porque é lá que ficam os anúncios, é onde a gente mantém o nosso projeto funcionando. Então, pra gente é muito bacana assim, ter essa retribuição, esse reconhecimento. Sem falar que lá a gente publica algumas novidades, temos lojinha, a lista de todas as aulas por categoria. Então, poxa, vai ser bacana ter você lá visitando, curtindo com a gente esse material. Ok? Estou com o meu Vegas aberto aqui. E para trabalhar com o meu Vegas, para aprender a trabalhar com o efeito radial, para quem não conhece o efeito radial, é uma distorção que a gente faz na imagem para poder provocar aquele risco igual de movimento. Como você deve ver isso muito em filmes de corrida ou até jogos de videogame que usam esse efeito. O radial ele é bacana porque você não precisa usar só para dar movimento. Você pode criar alguns efeitos assim no meu caso aqui eu vou usar um efeito como se fosse de uma luz vindo de dentro de um texto. Para isso eu vou precisar inclusive trabalhar com dois elementos de textos idênticos, como a gente vai ver agora. Não se preocupa se a aula ficar no começo ficar um pouco confusa, porque à medida que a gente for fazendo junto aqui, vai ficar mais fácil. E o importante agora é a gente aprender o conceito de como aplica o efeito e anima textos e imagens no Vegas. Para a gente avançar na aula, a gente precisa ir em Media Generators, Legacy Text, Default Text. Eu vou clicar e arrastar o Default Text para minha timeline que está vazia. E solto ela aqui no começo. Nessa janela que vai abrir, eu vou apagar o texto que está aqui e vou escrever teste. Mas você pode utilizar o texto que você achar mais adequado. Isso aqui é só para a gente brincar um pouco, entendeu? Então, não esquenta a cabeça com o que vai estar escrito aqui não. O importante é que a gente tenha um texto para trabalhar. Não vamos mexer em propriedades, não vamos mexer em nenhum efeito aqui dentro. Vamos deixar o texto como está, do jeito que você achar melhor. Fechei a janelinha. Para aplicar o efeito que eu vou ensinar vocês hoje, a gente vai precisar também de uma cópia desse texto. Então vou apertar Ctrl C, clicar em uma outra área vazia aqui da track e apertar Ctrl V. Nessa janela que vai abrir, ele vai sugerir duas opções de cópia. A gente vai conhecer um pouco disso mais para frente. Por enquanto, você só deixa o padrão, que é Create a New Copy of the Source Media, que quer dizer que é para criar uma cópia independente, uma cópia mesmo, só uma xerox do documento, do arquivo que a gente criou aqui agora. Então, vou dar OK. Eu vou precisar de uma outra video track, ou seja, uma outra linha igual dessa aqui de cima. Para criar, eu posso criar com o botão direito, Insert Video Track, ou simplesmente clico e arrasto esse texto que a gente usou de cópia e solto aqui embaixo do original. Prontinho. Nosso projeto está pronto para começarmos a aplicar o efeito que eu vou ensinar nessa aula. Se ficou um pouco rápido para você ou meio confuso, volta um pouquinho, pausa o vídeo para poder acompanhar, não tenha vergonha, beleza? Às vezes pode ser um pouco complicado para quem está começando a acompanhar alguns movimentos que para mim, no caso, são naturais, mas talvez para outras pessoas seja um pouco mais difícil. Então, se precisar, pause, volte o vídeo até você conseguir ver direitinho os elementos que a gente vai precisar trabalhar nessa aula. No seu Vegas aí, você pode deixar como está arrumado aqui no meu. No entanto, eu vou ter que mexer nessa track aqui de cima, afastar um pouco esse texto aqui para o lado, para vocês aí verem o efeito que eu vou aplicar. Mas na versão final, esse texto aqui tem que estar alinhado com o de baixo, como está aqui agora. Eu vou arrastar aqui, mas você não precisa fazer isso aí, beleza? Só para a gente poder ver aqui. O Vegas possui uma biblioteca com vários efeitos especiais, que vão desde efeitos de deformação
a chroma key, a mudanças de cores, correções, brilho, tem várias coisas no Vegas que a gente pode trabalhar. Todos os efeitos ficam nessa abinha aqui, ó, Video FX. Clica nela para a gente poder olhar. Aqui já vem com uma lista bem bacana de efeitos que a gente pode trabalhar. Cada um deles possui várias configurações já prontas, assim, né, de fábrica. Porém, nós vamos trabalhar apenas com um hoje. Mas o que a gente vai aprender com o efeito que nós vamos ver hoje pode servir para todos os outros, pelo menos o conceito base dele. Vamos lá para Radial Blue, por favor, clique aí. Lá em VideoFX, Radial Blue. Blur, aliás. Radial Blur é aquele efeito que tem um radiado, como está na imagem do olho aqui, né? Eles jogam como se ele distorcesse as linhas do seu vídeo e o fizesse parecer que está com movimento. Nós vamos precisar desse efeito pelo seguinte: o nosso texto aqui, o que vai ficar atrás, ele vai ter que ser distorcido para parecer que ele está iluminando o texto que vai estar por cima, ou melhor, que ele seja a luz desse texto por cima. Nós vamos improvisar o efeito com o Radial Blue para fazer com que esse riscado pareça uma luz. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em The Full, vou arrastar até o elemento que eu quero aplicar o texto, sem soltar o botão do mouse. No nosso caso aqui é o texto teste que está na segunda track aqui, e solto. Ao soltar, o efeito já está aplicado. Deixa eu deixar aqui melhor posicionado isso, pronto. Eu vou mexer em alguns elementos, dependendo da versão do Vegas que você tem, essa área aqui pode estar um pouco diferente, então você vai ter que dar uma lida no que eu estou mexendo e olhar onde bate igual. Vou ter que mexer em straight. Então você vai ter que procurar aí o mesmo elemento parecido na sua versão do Vegas. Eu vou puxar essa barrinha o máximo que eu puder, ou melhor, o máximo que eu achar interessante. No nosso caso aqui, se você olhar ali do lado, dá para ter uma noção de como está ficando. No meu Vegas está ficando um pouco distorcido porque eu estou gravando a aula, e o programa que grava a aula está dando uma espécie de conflito com o Vegas. Então, no seu aí vai ficar um aspecto um pouco mais bonito. Então não esquenta aqui com o que está acontecendo aqui agora, beleza? E para animar, como é que a gente anima? Nas versões antigas do Vegas, há uma linha aqui embaixo, na parte de baixo dessa caixa, que é uma timeline igual a que está na página principal do nosso Vegas. Na versão 11 em diante, não tem mais essa track. Acho que na 10 também não tem. A gente tem que exibir ela. Como é que a gente faz? Eu preciso definir o que eu vou animar. No caso aqui, eu vou animar o elemento center do nosso Radial Blue. Vou clicar em Animate, que é esse reloginho que tem aqui do lado. Aí sim vai aparecer a timeline que está aqui embaixo. Não mexa por enquanto na timeline. Nós vamos aqui no elemento center. Eu vou pegar essa marcação, essa cruzinha que tem aqui no meio, que ela está indicando o centro do radial, e vou colocar ela bem lá em cima. Beleza? Vou esticar um pouco mais também aqui o straight, assim, tá bom. Agora eu vou lá na timeline, eu vou arrastar essa barrinha até o final e vou clicar no botãozinho aqui de mais, tá vendo? Add Keyframe. Clico nele. E agora faço o movimento inverso em Center. Nem preciso ir tanto, só um pouco aqui. Opa. Esse mouse está um pouco difícil de segurar. Como disse, eu vou ter problemas técnicos aqui, mas faça isso no seu. O que nós fizemos aqui? Eu configurei primeiro efeito, para mim determinar o raio que o Blur está criando. Depois eu fui lá em alinhamento. Depois eu fui lá em Center, que é onde fica o alinhamento, e cliquei no reloginho de animação.
o que ele fez? Ele tem uma track que ele tem o que a gente chama de keyframe, que são esses, uma espécie de losango, eu não sei o nome bem ao certo disso, mas tem essas chavezinhas aqui, tem umazinha aqui no começo e tem umazinha aqui no final que a gente criou. Elas definem como vai estar o efeito naquela posição. Quando a gente avança na timeline, né, se você for olhar ali do lado, vai ver que está se mexendo, ou melhor, deveria estar. Quando a gente avança na timeline, quando a gente avança na timeline e cria uma nova keyframe, e eu modifico a animação, o que acontece? Ele também se move lá. Então o que rola é todo espaço que tiver entre uma keyframe e outra, o Vegas vai animar. Ele vai criar o movimento que daria origem ao próximo efeito. Então se eu descentralizei na primeira chave e centralizei na segunda, ele vai fazer o movimento de centralização do efeito na chave seguinte. Então o que está rolando? Nós animamos o texto através do efeito blur. Talvez seja um pouco difícil digerir isso agora, porque a animação é um pouco realmente complexa. Pra falar a verdade, foi até um desafio criar essa aula, mas eu espero que esteja dando para pegar. Não se preocupe se não conseguir dominar bem agora nessa aula, porque a gente vai ver muito ainda de animação. Porque esse conceito vai estar presente em quase tudo agora nas nossas aulas de Vegas, porque animar é extremamente importante na hora que a gente vai fazer o vídeo. Então, você vai ter que, mesmo com a prática, exercitando, voltando várias vezes às aulas, até você conseguir dominar legalzinho a animação. Às vezes até quem já mexe há muito tempo, às vezes tem que dar uma refrescada. Mas tranquilo, só acompanha como a gente está fazendo aqui. Vou fechar a animação. Vou só arrastar isso aqui de volta, que eu não expliquei. Eu botei só para aparecer o que a gente está fazendo. Vou colocar o nosso... perdão. O cursor no começo do vídeo. E olha só a prévia como é que tá. Ele tem uns raios saindo já do texto, como se tivesse uma luz mesmo vindo de dentro dele. Não está 100% aqui porque, como eu estou gravando a aula, está renderizando junto com o Vegas, então vai ficar meio quebradinho aí na visualização. Mas no seu vai estar rolando legal, então aplica o efeito que você vai ver ele com máxima qualidade. Aqui você vai ver com a qualidade um pouco reduzida. Então vou rodar para vocês verem como é que ficou. Olha só, tá vendo? A luz ali tá subindo. Na verdade é o efeito blur. Tá meio pixelarizado aí, mas é por causa da videoaula que tá gravando. Aí vai rodar bem melhor definido os raios. Vou dar só mais uma vez para vocês verem. Note que ele sai do ponto que a gente criou naquela primeira keyframe e vai até o centro. Pausa, dá stop aqui. Só para te refrescar, eu arrastei o radial blur para o texto que eu queria aplicar o efeito. Eu vou clicar aqui em Event FX. Nós liberamos a timeline do efeito, clicando no reloginho. Nas versões antigas não há necessidade de clicar no reloginho. Ela já tem a timeline aberta aqui embaixo. A primeira keyframe já é padrão, é como vai iniciar a nossa animação. Depois basta eu arrastar a barrinha até o ponto que eu quero clicar, criar a animação. E inserir uma nova keyframe e modificar a animação para a forma final que eu quero que ela chegue. Ou seja, eu tenho que fazer primeiro como ela deve iniciar, depois arrasto o cursor até o final, crio uma keyframe só para dizer para o Vegas que a partir daquele ponto ali há uma modificação. Então eu boto como ele deve ficar no final. O resto é com o Vegas, ele mesmo cria a animação. Beleza? Recomendo que você refaça várias vezes esse Radial Blue, até experimente ou mexer em outras configurações que tem aqui. Crie um arquivo aí só para teste, como eu faço aqui. Porque é um conceito um pouco difícil de digerir, mas é básico também. Então, tipo assim, você vai ter que... Não tem jeito, você vai ter que aprender isso aqui hoje. Se ficar complicado, não estressa não. Só vai repetindo, tenta mesmo fazer igual tá aqui. Aí, assim que você sentir segurança, você já começa a avançar um pouco mais e caindo dentro. Na aula que vem, eu vou ensinar a mexer um pouco mais de animação, só que sem o efeito especial, utilizando apenas a ferramenta de zoom. Que
utiliza o mesmo princípio aqui de animação, utilizando a timeline e os keyframes. Então, se não fique frustrado agora se der errado aí. Se você, que comigo na primeira vez também, eu não consegui fazer de cara, tive que copiar dos outros até aprender, então não esquenta não. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais de animação, aprendendo outras possibilidades, e à medida que a gente for avançando, você vai dominando melhor. Isso é uma questão também de hábito, de costume e de dedicação. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Vou parar por aqui para vocês darem uma respirada, porque a próxima também vai ser um pouquinho puxada. E convido vocês a entrarem no blog nibvideoaulas.blogspot.com.br, visitar a gente, que é onde ficam nossos anunciantes, é onde o projeto é mantido. Então, vai ser muito bacana aí ter sua visita, seu comentário. Você pode clicar no campo de contato, mandar um e-mail pra gente, acompanhar nossas aulas pelo Facebook. Tem várias coisas bacanas ali, entendeu? Então é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu!